Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Fronteiras Coletivas do GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas e nós somos uma organização que promove a ampliação e a qualificação da filantropia e do investimento social no Brasil. Quem fala aqui é a Erika Sais. Eu sou pesquisadora, colaboradora do GIF e coordenadora do 11º Congresso GIF Fronteiras da Ação Coletiva. Sou a apresentadora dessa série do podcast GIF, que faz parte da programação do Congresso e é realizada com o apoio da Louds Foundation. E esse é o nosso 4º episódio. Antes de começar, mais uma vez aquele lembrete. Busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. No episódio passado, falamos de primeira infância. Se você ainda não ouviu, depois busca lá para escutar. Nessa semana, a gente quis seguir essa linha do tempo e o assunto de hoje é infância, adolescência e juventude. Ainda que a população brasileira esteja envelhecendo nas últimas décadas, esse grupo continua sendo enorme aqui no país. São mais de 50 milhões de brasileiras e brasileiros que fazem parte dele. É muita gente, e gente com muita energia e com muito potencial para promover mudanças significativas em todos os contextos da nossa vida social. Mas a verdade é que a vida não tem sido fácil para as crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Dentre os muitos desafios que eles precisam enfrentar, um dos piores é o desemprego, que afeta ainda mais os jovens do que os adultos. Eles também são os principais afetados pelos problemas na educação pública e pelos péssimos índices de segurança. Para mudar essa história e fazer com que toda essa potencialidade da nossa juventude vire realidade e ação, o país precisa urgentemente de uma agenda de ações efetivas e coordenadas entre governos, sociedade civil e empresas. E acho que dá para dizer que a filantropia e o investimento social privado têm buscado sim fazer a sua parte. Os dados do GIF mostram que a maioria das organizações associadas tem iniciativas voltadas para o público jovem, desenvolvendo projetos com foco em educação, formação para o trabalho e geração de renda. E é bastante interessante ver como a questão da juventude é transversal. Mesmo as organizações que não têm esse segmento da população como atuação principal, reconhecem e incluem os jovens entre as suas prioridades de investimento. Você pode saber mais e se aprofundar nesses dados consultando a última edição do Censo GIF no site do Mosaico, o portal de dados do investimento social. O link está na descrição do episódio, mosaico.gif.org.br. E dá para ir ainda mais fundo no tema assistindo aos vídeos dos encontros da nossa rede temática de juventude no canal do GIF no YouTube. Então, se quiser saber mais, depois de escutar a gente aqui, corre lá. Mas deu para entender, então, que falar de potência, de potencialidade, vai ser o caminho do episódio dessa semana. Eu conversei nesse episódio do podcast GIF com 2 mulheres que entendem muito deste tema. Me acompanharam nesse episódio a Carolina Pasquale, diretora executiva do Instituto Alana, que trabalha com desenvolvimento infantil. Assim, é bem importante que a gente desconstrua um pouco essa ideia de uma juventude única, né, no Brasil. Quando a gente tem 1/4 da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. E também a Mônica Pinto, gerente de desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho. A Fundação trabalha há 40 anos com direito à educação e ao trabalho. Os jovens, eles vinham numa trajetória de sentir que os seus sonhos são possíveis de se realizar. Com a pandemia, novamente experimentaram muita apreensão de fato, ter que abrir mão de tudo aquilo que eles vinham construindo. A gente começou a conversa falando sobre os últimos 25 anos da atuação da filantropia e do investimento social no que diz respeito à infância, adolescência e juventude.
Eu acho que se a gente alargar um pouquinho esse prazo e a gente for ali para os 30 anos, a gente coincide, né, bem com o ECA e a Constituição Federal, ali um pouquinho mais, né, de 88. E eu acho que ali a gente tem um marco muito importante, né, porque o artigo 227 da Constituição Federal, ele traz a criança como prioridade absoluta. É claro que algo escrito num papel não muda as coisas automaticamente, mas desde então, o papel, acho que do investimento social privado foi cada vez mais entender que as ações coordenadas e esse advocacy pelos direitos da criança, ele foi ganhando espaço. E a gente foi vivendo uma série de conquistas, né? Então, desde educação, se a gente for pensar na pauta da pessoa com deficiência, se a gente for pensar nas violências, a gente pode olhar para os dados relativos, por exemplo, à mortalidade infantil. São muitos os avanços, mas vem uma pandemia que nos obriga a tirar as crianças da escola, né? Obriga que esse sistema se reinvente como um sistema remoto, e aí a gente entende, então, todos os desafios de acesso à internet, de equipamento. Tem crianças que os professores relatam que não tem notícia, que não sabem onde elas estão. Ou a gente pensa, né, na redução da mortalidade infantil, no acesso à saúde, mas daí quando vem a pandemia a gente é muito rapidamente colocada numa situação de fome, né? A gente vê as discussões acerca da segurança alimentar ganhando uma força enorme, porque foi isso que se colocou de maneira muito, muito rápida e muito urgente. A mesma coisa em relação à violência. Vários avanços, mas quando a gente coloca essas crianças todas dentro de casa, numa situação de muito estresse, de muita pressão, de fome, de pobreza, a gente vê crescendo os índices de violência contra a criança. Então é tudo muito urgente, né? E a gente precisa cada vez mais utilizar essa nossa capacidade de articulação e de incidência e de discussão e de investimento, enfim, para fazer com que as pautas avancem em tempos menores. Antes dos anos 90, a gente praticamente não tinha dado significativo dentro da área da educação, da área da ciência social. Então, acho que essa é uma primeira conquista que a gente tem, essa possibilidade de os investidores sociais privados poderem olhar para esses dados, poderem construir as suas respectivas teorias da mudança e buscar o desenvolvimento de inovação, de tecnologia social, de proposta de projeto à luz desses dados. A outra mudança que a gente acompanha ao longo do tempo foi a gente observar que não adianta você fazer esse tipo de trabalho se você não tiver uma escuta e um diálogo muito grande com todos aqueles que atuam no território. Então, na verdade, em vez da gente criar e oferecer projetos, muitas fundações e institutos passaram a dialogar com a realidade local, com os gestores locais e construir junto essa possibilidade de atuação nos territórios. E que você promova políticas públicas intersetoriais. A criança, o adolescente, o jovem, ele é um ser humano que ele precisa ser olhado do ponto de vista das diferentes políticas públicas. Então, não adianta só você fazer um trabalho com foco na educação, ou com foco na saúde, ou com foco na assistência social. Todas essas dimensões são dimensões essenciais para o desenvolvimento integral desses indivíduos. E isso eu considero que ainda é um desafio que a gente precisa avançar bastante nos próximos anos. Mas a gente ainda precisa avançar bastante nisso. Mais uma vez, a Constituição de 88 teve um papel muito importante. Assim como para a primeira infância, como a gente viu no episódio anterior, ela foi também fundamental para o avanço da agenda de garantia de direitos na adolescência e juventude. A Constituição foi de fato um marco, porque de alguma forma ela formalizou a importância e a corresponsabilidade de todo mundo. Ela abriu um espaço muito importante para a atuação cidadã de forma ampla. Sociedade civil organizada, setor privado, investimento social privado, filantropia. Mas trazendo o papo um pouco mais para frente, é importante a gente conhecer também o cenário atual da juventude brasileira. De que maneira será que esse tanto de gente jovem pode transformar a nossa sociedade? E quais são os principais desafios para a juventude hoje? A Fundação Roberto Marinho fez uma pesquisa importante em 2020 sobre juventude, e a Mônica Pinto vai falar um pouco dela pra gente.
Essa pesquisa que você citou agora, que foi uma pesquisa feita pelo Conjuve, em parceria com várias instituições, nós entramos, como um parceiro técnico, ajudando aí na elaboração dos instrumentos. E essa pesquisa, que ouviu no primeiro semestre cerca de 34 mil jovens, eles falam exatamente aquilo que a gente escuta muito pouco. Quer dizer, os jovens, eles vinham numa trajetória de sentir e perceber que os seus sonhos são possíveis de se realizar. Com a pandemia, a situação de uma certa vulnerabilidade dessas populações que sempre esteve ao lado, ela volta a se agravar, porque muitas famílias brasileiras perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda. Então, esses jovens, ao longo desses meses, novamente experimentaram muita apreensão, muitos sentimentos de apreensão, de ansiedade, medo de fato, ter que abrir mão de tudo aquilo que eles vinham construindo, porque era preciso priorizar a sobrevivência da família. Esses jovens colocam a instituição escola ou universidade como uma das grandes referências de futuro para eles. Durante a pandemia, não ter mais o contato com a comunidade escolar, com os seus parceiros de formação e os seus colegas de juventude, foi uma coisa absolutamente aflitiva. Naquela época, 30% declarava que possivelmente não voltaria a estudar. Muitos não pretendiam mais fazer o Enem. O Brasil não cuida do Brasil. Essa é a verdade, Eu acho que primeiro, é bem importante que a gente desconstrua um pouco essa ideia de uma juventude única, no Brasil. Quando a gente tem 1/4 da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza e a maioria dessas pessoas, mais de 70% delas são negras, a gente também começa a entender que são múltiplas as experiências de juventude no Brasil. A gente tem mais de 40% das crianças de 0 a 14 anos abaixo da linha da pobreza, vivendo uma outra experiência de infância e de juventude. É um país que traz muitos desafios, porque a gente vive num país sem mobilidade social, É um país que você tem muita dificuldade, você demora muitas gerações para sair de uma baixa renda e chegar numa renda média ou numa renda alta. Acho que é super importante a gente pensar em quais são as demandas e sonhos, dessa juventude. A gente tem um programa no Alana, que é o Criativos da Escola, que há 6 anos vem recolhendo os projetos feitos por alunos do Fundamental 2 e do ensino médio para melhorar alguma coisa que eles sentem que precisa ser urgentemente melhorada. E um dado traz 1 em cada 3 projetos que os jovens fizeram eram sobre mudar a educação, mudar a escola. E a gente, então, encontra, mais de 2.000 projetos do Brasil todo com essa temática. Eu entendo isso como quase um grito, de falar assim, vocês estão aí falando de educação e tal, vem cá escutar o que a gente está querendo dizer. Eu acho que a gente precisa urgentemente, de uma agenda comum de justiça econômica, social, de gênero, racial, porque quando a gente pensa em proteger as crianças, proteger os jovens e criar condições para que eles tenham seu desenvolvimento garantido, na verdade o que a gente está garantindo é o bem-estar dos adultos, A gente está falando de uma sociedade mais saudável, física e emocionalmente, e uma coisa não pode ser dissociada da outra. Vocês acabaram de lançar O Começo da Vida 2 lá fora. E o filme começa falando, da pandemia, Foi gravado antes dele, mas começa fazendo uma referência a esse momento que a gente está vivendo e fala justamente sobre a importância da infância e o que um ser humano nessa fase precisa para que ele possa ser um jovem mais autoconfiante, que possa expressar os seus sonhos, que acredite neles, enfim. O que vocês, como investidores sociais privados, sentem que vocês podem contribuir para isso, para essa infância desejada? E como é que você acha que outros investidores poderiam contribuir? A infância é um dos momentos mais importantes e estratégicos do desenvolvimento, humano, focar nessa fase traz os maiores retornos e já se provou historicamente bastante estratégico, É muito importante que esse cuidado ele aconteça no presente para a gente garantir um futuro com mais possibilidades. E eu acho que
Várias organizações têm olhado para essa fase de maneira muito estratégica, com avanços muito importantes. A própria Fundação Maria Cília Souto Vidigal é um grande exemplo disso, né? Eu acho que no Alana a gente ilumina alguns temas que a gente entende que esse ecossistema do investimento social privado talvez não esteja olhando tanto. Esse é o caso, por exemplo, da discussão toda do consumismo, né? Então, quando a gente discute a publicidade dirigida para a criança, na verdade o que a gente está discutindo são os valores que a gente está incutindo nessas crianças, né? Numa sociedade que se define muito mais pelo ter do que pelo ser. E a gente acredita que isso é uma violência. A mesma coisa vale para a natureza. A relação da criança com a natureza não é um capricho, né? Ela é uma relação essencial para o desenvolvimento integral da criança. Já que precisamos trazer essa discussão à tona, repensemos então nossas cidades, repensemos então nossas escolas, repensemos espaços que a gente ocupa. Então o que eu acho mais legal é que a gente cada vez mais consegue construir essas parcerias e esses co-investimentos, e eu acho que isso traz a urgência da gente, cada organização fazendo o seu trabalho, né, apostando ali nas suas estratégias, mas construindo esse olhar sistêmico. E são olhares múltiplos que se somam, que partem desse entendimento, dessa premissa que a gente cuidar e olhar para a infância significa garantir, né, lá na frente, uma série de ganhos assim, enormes para a sociedade, né? Então, acho que isso é um avanço e algo que foi construído aí nas últimas décadas, em especial na última, talvez. A gente precisa estabelecer um diálogo mais claro com as secretarias municipais e estaduais de educação. O que nós vamos fazer para garantir que crianças, adolescentes e jovens voltem a frequentar as escolas, os projetos sociais, possam ter direito a uma educação integral, com saúde, com qualidade, onde as pessoas se sintam seguras e se sintam acolhidas. E aí o investimento social privado vai ter que buscar soluções. Enfim, se algum filântropo, se alguém quiser, por exemplo, ajudar financeiramente famílias ou jovens para que eles continuem a estudar, isso é uma ajuda, né? Se empresas puderem garantir que secretarias municipais e estaduais tenham a sua questão sanitária equacionada para que professores trabalhem com segurança nesse momento onde a gente sabe que a gente ainda vai viver uma situação difícil aqui no país, 2021 certamente, quiçá 2022. Então, vamos ajudar as escolas a estabelecerem os protocolos sanitários que serão todos essenciais. Enfim, alguma coisa precisa ser feita para que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento integral dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens sejam garantidos. Se a gente não fizer isso, a gente vai pagar um preço caríssimo no futuro, enquanto indivíduos, enquanto nação. Nós já estamos pagando, porque muito do que a gente viveu esses últimos anos já não foi suficiente, como a gente comentou, para ter uma juventude saudável, viva, produtiva. A pandemia só agrava essa situação. Então a gente vai ter que ser muito cirúrgico e muito criativo nas soluções que a gente vai ter que criar. A gente tem falado bastante sobre colaboração e filantropia colaborativa, então eu queria entender como tem sido, na sua visão, a colaboração na filantropia e no investimento social entre os próprios atores do setor, agentes do setor e também com o poder público. Como é que você avalia essa colaboração nesse momento e como é que a gente pode melhorar? Então, Érica, queria dar 2 exemplos. O primeiro exemplo diz respeito a um projeto que a gente possui na Fundação Roberto Marinho, chamado Crescer Sem Violência. É um projeto focado na proteção de crianças, adolescentes e juventudes contra a exploração e abuso sexual, e que a gente, ao longo desses anos todos, a gente sempre trabalhou em colaboração e cooperação. Desde a primeira hora que a gente fez esse material, a gente aprendeu com as crianças e adolescentes que já tinham sofrido exploração sexual que a gente tinha que refazer os roteiros, os personagens, porque não é assim
que essas pessoas falam, não era como a gente imaginava que elas se vestiam. Para o material de fato ser efetivo, a gente teve que ouvir muito as pessoas que já viveram essa situação e as pessoas que trabalham com essa situação. A outra experiência é de cerca de 30 fundações, institutos, OSCs, pessoas físicas que atuam na educação há muito tempo no país, e nós nos reunimos já em março para pensar o que a gente poderia fazer no contexto da pandemia a curtíssimo, médio e longo prazo. Não é fácil, cada um com a sua cultura, com a sua vivência, com a sua forma de trabalho, com as suas prioridades, estabelecer um diálogo. A gente buscou, nesse momento, colocar a serviço todos os recursos, a criatividade e a inteligência que a gente tinha nesse momento. Mas o potencial de estar juntos demonstrou que é assim que a gente vai ter a velocidade que a gente precisa ter. Outro tema incontornável em 2020 foi o combate ao racismo. A pauta é grave, é urgente e precisa ser prioridade. A gente viveu um último ano trágico, de muitas perdas de crianças e de jovens negros. Um estudante de 14 anos foi morto a tiros dentro de casa durante uma operação da polícia numa favela da região metropolitana do Rio. Em maio, o menino João Pedro Matos, de 14 anos, foi morto dentro de casa em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Ai, minha filha também ainda não falava mais, eu tentei ouvir o coração, mas eu já não sei. Em setembro, a menina Agatha Félix, de 8 anos, foi morta no Complexo do Alemão, na Zona Norte carioca. Um jovem de 16 anos está no chão, sangrando. E na manhã do último Natal, o menino Cauã Alves, de 16 anos, foi atingido no rosto durante uma ação da Polícia Militar Paulista no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Num levantamento recente, o jornal Folha de São Paulo concluiu que entre 2017 e 2019, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e adolescentes, e 69% delas eram negras. A Carol e a Mônica falaram sobre isso comigo também. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz dessa temática ter transbordado em 2020 com a força que ela transbordou, mas, por outro lado, me entristece profundamente a gente, no século XXI, ainda ter que viver os fatos que a gente está vivendo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tem que avançar nas discussões de cotas nas empresas, nas fundações, nos institutos, nas escolas, nas universidades. A gente tem que avançar nos estudos que existem. A gente tem estudos em educação que são dramáticos. Existe um pesquisador chamado Francisco Soares, foi presidente do INEP, e o Chico ele demonstra que uma menina negra, pobre, ela vai levar cerca de 80 anos para aprender a mesma coisa que uma criança branca do sexo masculino que não seja pobre. Então, para a gente superar essa desigualdade absurda que o Brasil ainda vive no século XXI, a primeira coisa é o brasileiro precisa compreender que a gente é sim uma sociedade racista, a gente é sim uma sociedade desigual, a gente tem inúmeras medidas e padrões comportamentais que são excludentes e que trazem invisibilidade para essa questão que ela é atroz. Esse é um dos temas mais urgentes no país, assim, acho que a gente deve e precisa fazer muito mais. Então, eu acho que, de fato, a gente não pode mais seguir interrompendo vidas negras de crianças e adolescentes, como a gente vem fazendo. No Rio de Janeiro, um dado que me chamou muito a atenção, em pandemia, em quarentena, de janeiro a junho, a polícia matou 99 crianças, né, no estado do Rio de Janeiro. É inadmissível. Vejo, percebo e experimento no Alana um avanço,
dessa discussão, mas a gente precisa trazer esse recorte racial e esse olhar em todas as atuações temáticas, institucionais, promover esse debate. E a gente precisa olhar para as violências institucionalizadas e institucionais. Então, assim, acho que também olhar para a questão da desigualdade e pensar em ações para enfrentar a desigualdade que assola o Brasil é também, de alguma maneira, reduzir, né, desagravar todas essas violências, porque a gente está baseado, né, a base de tudo que a gente vive hoje são as desigualdades. E essa questão racial, de fato, acho que em 2021 ela precisa ganhar ainda mais protagonismo e ser vista como algo, como a gente estava fazendo aqui, né, esse paralelo dessa atuação sistêmica e de como é que a gente casa todas as pautas. Eu acho que essa é uma pauta que precisa atravessar a todos. Assim, acho que não dá para a gente entrar em outro ano imaginando que durante uma pandemia, com as crianças muitas vezes brincando na porta de casa ou um menino jovem indo entregar um currículo, né, a gente perca essas vidas e veja essas vidas sendo interrompidas de novo e de novo e de novo. Você acha que o setor saiu de 2020 mais consciente do que significa racismo estrutural? Eu acho que sim. Eu pessoalmente tive acesso a conteúdos de muita qualidade esse ano, assim, né? De livros a lives e de cursos a, enfim. Então eu acho que a questão está colocada. Quem não buscou entender melhor e entender como isso atravessa o seu trabalho, a sua atuação, não buscou, talvez porque ainda não esteja pronto ou não tenha querido, mas não por falta de caminhos. O Alana tem um trabalho muito intenso de colaboração com a sociedade em espaços como os conselhos, né? Como que a gente pode tornar esses espaços mais efetivos e aumentar a participação da sociedade civil nesses espaços e, principalmente, como é que a gente pode trazer os jovens e as crianças para esses espaços? Isso é possível, né? Seria possível? E como fazer isso? Eu acredito ser super possível, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender e, de fato, valorizar esses espaços de participação como espaços essenciais para um regime democrático, né? A gente vem vendo nos últimos anos o esvaziamento de muitos desses espaços. Eu acho que eles são, assim, a ponte essencial para a gente falar de vontades, anseios, enfim. Os jovens participam muito quando são convidados, né? Eu acho que a gente viu na história recente do país momentos em que essa participação ela foi maior e em outros momentos em que ela foi mais sufocada. Mas eu acho que, de novo, a gente volta para o começo dessa resposta, né? Se a gente tiver espaços seguros, verdadeiros e inclusivos para essa escuta e para essa participação, eles certamente estarão ali. E eu acredito também muito na participação das crianças. Acho que a gente precisa encontrar modelos para isso. A gente vê, por exemplo, algumas experiências incríveis no olhar para as cidades, né? Crianças sendo consultadas e contribuindo para esse olhar da criação dos planos diretores, enfim, e dessa organização, né, municipal. E tem algumas experiências muito bacanas em relação a isso também, que poderiam ser fortalecidas e replicadas. Nesse caminho de dar voz aos jovens, a gente convidou o jornalista Jefferson Barbosa, do Perifa Connection e da Voz da Baixada, para falar dos desafios da juventude atualmente. Conta pra gente, Jefferson. Eu acho que o principal desafio que a gente tem é conseguir olhar para essas juventudes e garantir possibilidades que elas dialoguem. Juventudes que estão nas periferias urbanas, as juventudes que estão nos quilombos, as juventudes que estão nas aldeias ribeirinhas, nas aldeias indígenas. São desafios comuns que a gente possibilite que essas juventudes se conectem em rede, que elas consigam apresentar suas ideias e assim disputar quais que são as leituras, quais que são as concepções, quais que são as vontades, né, os desejos que a gente tem para o âmbito público, né, para o âmbito
coletivo, que a gente consiga falar com essa juventude não só quando ela é vista como um problema, como, por exemplo, quando a gente é morto. A gente não pode ser lembrado só nesse momento. A gente tem que ser lembrado também quando a gente é a solução, quando a gente precisa se entender que o futuro é a gente que constrói. Quando a gente precisa entender que as condições de sobrevivência não podem ser condições de sobrevivência, mas sim condições de vidas plenas, onde os nossos trabalhos, onde as nossas ideias, onde os nossos desenvolvimentos tenham condições e possibilidade de se concretizarem de maneira integral. Disputar essas ideias sobre nós, disputar esses espaços de poder nas empresas, no terceiro setor, no governo, nos movimentos, e ter protagonismo nesse espaço. Uma juventude que é negra, que é mulher, que é LGBT, uma juventude que é plural e uma juventude que tem impulso de vida, que tem uma potência em vida e não só em momentos onde a gente tem que ser problemas a serem resolvidos. Eu acho que a gente somos soluções para o conjunto da sociedade, inclusive não só sobre nós. E a última pergunta é um pouco um exercício de futurologia, né? Então, a nossa proposta para esse finzinho de conversa é que você pense nos próximos 25 anos da filantropia para a infância, adolescência e juventude. Como é que você gostaria que fosse o nosso cenário daqui a 2 décadas? Uau! Eu queria que toda criança brasileira tivesse, independentemente do lugar aonde ela nascerá, eu gostaria que essa criança tivesse acesso a toda a parte de saúde e atenção básica. Eu gostaria que essas crianças tivessem acesso a uma educação básica, pública, de qualidade, acesso à conectividade. Eu quero que isso, não quero que isso demore 20 anos para a gente ter, né? Eu quero que a gente resolva isso muito rápido nos próximos anos. Quero que crianças, adolescentes e juventudes, ao conviver com seus professores, com as suas famílias, na sua comunidade, sintam e saibam que podem sonhar o seu futuro. Você sabe que no Alana a gente adora fazer essa brincadeira. A gente não quer existir para sempre, porque se a gente existir para sempre, significa que tudo que a gente trabalha, enfim, que as questões que a gente levanta não foram resolvidas, né? Então a gente almeja muito por esse futuro onde a gente não tenha mais que existir, né? Onde os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil estejam garantidos e a gente não tenha mais que ficar batalhando, né? Lutando por direitos básicos fundamentais. Mas a gente está gravando esse podcast em dezembro de 2020 e é um ano muito complexo, né? A gente chega ao final desse ano com um cansaço físico, mental e espiritual muito grande, eu pelo menos. E aí eu me lembrei de uma frase que foi dita por um dos entrevistados no Começo da Vida 1, o primeiro filme, que foi lançado em 2016. E aí ele conta, ele traz ali pro filme uma frase do Einstein, que dizia assim: quando a criança nasce, né, a pergunta que a gente deveria tentar responder é: Is the universe a friendly place? E isso me marcou demais, assim. Então eu acho que hoje, o que eu te diria para os próximos 25 anos é que eu desejo muito que as crianças nasçam e que elas se perguntem se o universo é amigável, é acolhedor, e que a resposta seja sim, que a gente receba essas vidas de maneira amigável, acolhedora, amorosa, e que a partir dali elas possam desenvolver o potencial para serem quem elas vieram ao mundo para ser. E assim, a gente vai terminando mais um episódio da série Fronteiras Coletivas, a nova temporada do podcast GIF, que é parte da programação do 11º Congresso GIF. Espero que vocês também tenham se inspirado para acompanhar mais de perto e fazer crescer cada vez mais a ação da filantropia e do investimento social para crianças e adolescentes em 2021. A série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius.
A produção é da Thalita Ibrahim e a edição é da Evelyn Argenta. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Egger e pelo GIF da Giovanna Bianchi. Até a semana que vem.